A entrada de um integrante do Partido Comunista Chinês para a Interpol tem gerado preocupação com os direitos humanos no mundo. E uma nova variante do vírus da Covid-19 foi detectada na África do Sul, após casos do vírus subirem exponencialmente na região. O governador da Flórida, Ron DeSantis, está alertando contra a remoção das Farc da lista de terroristas. E a Apple está planejando lançar seu carro elétrico totalmente autônomo. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Um oficial do PCC entrou para a Interpol e gerou preocupações com os direitos humanos no mundo. Parlamentares globais pediram aos governos que revogassem os tratados de extradição com a China por medo de que o regime comunista usasse o órgão internacional de aplicação da lei para perseguir dissidentes através das fronteiras, já que o indicado da China conquistou uma cadeira importante na Interpol. A Interpol elegeu Hu Bingchen, um funcionário do Ministério de Segurança Pública da China, como um delegado da Ásia em seu comitê executivo de 13 membros durante a 89ª Assembleia Geral da Interpol em Istambul, na Turquia, em 25 de novembro. A eleição de Hu dá ao regime chinês luz verde para continuar usando a Interpol como um veículo para suas políticas repressivas em todo o mundo e coloca milhares de dissidentes de Hong Kong, uigures, tibetanos, taiwaneses e chineses que vivem no exterior sob um risco ainda maior, afirmou a Aliança Parlamentar sobre a China, a IPAC, em um comunicado na quinta-feira. O regime chinês abusou repetidamente do aviso vermelho da Interpol para perseguir dissidentes no exílio, afirmou a IPAC. De acordo com o Washington Examiner, a Interpol afirma que um aviso vermelho é um pedido para a aplicação da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal semelhante. 50 políticos do grupo apresentaram suas objeções à candidatura de Hu em uma carta conjunta em 15 de novembro. Eles alegaram que o regime chinês enviou Hu para continuar expandindo seu longo braço de policiamento no exterior, citando o relatório de um grupo de defesa dos direitos humanos, o Safeguard Defenders. O relatório, intitulado No Room to Run, examina como o regime se absteve de tornar públicos seus pedidos do aviso vermelho da Interpol, colocando milhares de ativistas e dissidentes em risco de prisão, detenção e extradição para a China. De acordo com o relatório divulgado em 15 de novembro, o Departamento de Cooperação Internacional, no qual Hu trabalha como um alto funcionário, é responsável por perseguir supostos fugitivos no exterior por meios legais ou ilegais. O Grupo Internacional de Parlamentares Multipartidários está agora profundamente preocupado com a eleição de Hu. O grupo afirmou: reiteramos nosso apelo para que todos os governos revoguem os tratados de extradição com a República Popular da China e Hong Kong, disse o IPAC. Ativistas dissidentes e exilados que vivem no exterior devem ser protegidos contra assédio e intimidação das autoridades da República Popular da China. A presidente do Grupo de Direitos Humanos Hong Kong Lin, Gloria Fan, expressou suas preocupações em uma entrevista anterior ao Epoch Times sobre o uso indevido de Pequim do banco de dados da organização após a eleição de Hu. O diretor do Safeguard Defenders, Peter Darling, alertou em um post na quinta-feira dizendo: uma raposa agora é encarregada de vigiar as ovelhas. O ex-presidente da Interpol, Meng Hongwei, está atualmente cumprindo uma pena de 13 anos de prisão na China. O oficial sênior da segurança chinesa desapareceu em 2018 durante uma visita domiciliar. Meng mais tarde reapareceu no tribunal e foi acusado de aceitar subornos, embora sua esposa, que recebeu asilo político na França, negasse a acusação. De acordo com o Gazette, a Interpol, com seus 194 membros, controla uma vasta quantidade de dados de aplicação da lei e bancos de dados jurídicos que são compartilhados com seus membros, incluindo a China, que há muito tempo é acusada de abusar da organização para perseguir dissidentes chineses e outros que criticam o Partido Comunista Chinês.
E agora, voltando à pandemia, uma nova variante da Covid-19 foi detectada na África do Sul, segundo o ministro da Saúde, Joe Fala, na quinta-feira. Os cientistas enfatizaram que a nova variante é preocupante porque tem um grande número de mutações e tem se espalhado rapidamente entre os jovens em Gauteng, a província mais populosa do país. O ministro disse: nos últimos 4 ou 5 dias houve um aumento mais exponencial em novas infecções, um aumento de casos que pareciam ser surtos de grupos de estudantes em Pretória e Tuane levou os cientistas a estudar o sequenciamento genômico e, posteriormente, descobrir a nova variante. Até o final desta edição, 10 casos da nova variante haviam sido confirmados por sequenciamento genômico, com 3 casos em Botsuana, onde foi detectada pela primeira vez, 6 casos na África do Sul e um caso em Hong Kong, em um viajante africano. Na semana passada, os novos casos diários na África do Sul aumentaram rapidamente de cerca de 200 para mais de 1.200 na quarta-feira. Na quinta-feira, o número quase dobrou para 2.465. O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis não atribuiu o ressurgimento mais recente à nova variante, mas alguns cientistas locais importantes suspeitam que seja a causa. Embora os dados sejam limitados, nossos especialistas estão trabalhando horas extras com todos os sistemas de vigilância estabelecidos para entender a nova variante e quais seriam as possíveis implicações, disse o NICD em um comunicado. Em resposta às notícias da variante, Israel e o Reino Unido decretaram proibições de viagens na África do Sul, Lesoto, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia e Eswatini. E agora, voltando aos Estados Unidos, o governador da Flórida, Ron DeSantis, criticou o governo Biden por seu plano de remover um grupo rebelde comunista colombiano da lista de organizações terroristas estrangeiras designadas, chamando-o de um insulto à comunidade colombiano-americana em seu estado. Financiadas por extorsão, sequestro e uma operação de tráfico de cocaína de US$ 1 bilhão, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia travaram uma guerra de guerrilha contra o país por mais de meio século até 2016, quando os rebeldes de extrema esquerda assinaram um tratado de paz que ainda está sendo implementado. O conflito de décadas já custou centenas de milhares de vidas e deslocou outros milhões, incluindo muitas famílias que se estabeleceram na Flórida. Em resposta a um relatório recente de que o Departamento de Estado americano está planejando remover as Farc de sua lista de terroristas internacionais, DeSantis chamou a ação de uma decisão imprudente, observando que o grupo perpetuou incontáveis assassinatos, bombardeios, homicídios, sequestros e ataques em nome da redistribuição de riqueza. A política de Biden é um insulto aos membros da comunidade colombiano-americana, muitos dos quais fugiram dos ataques bárbaros daquele grupo terrorista contra civis. Este é um erro grave do governo Biden e prejudicará os moradores da Flórida, disse ele. Durante uma coletiva de imprensa em 23 de novembro, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, foi questionada sobre a situação das Farc e se ela estava sendo retirada da lista como grupo terrorista. Ela disse: "Não tenho nenhuma atualização sobre isso. Estou feliz em verificar com nossa equipe de segurança nacional e ver se há algo que possamos atualizar a todos vocês." E agora, antes de terminarmos, a Apple está planejando lançar seu carro elétrico totalmente autônomo, conforme publicado pela Bloomberg. A iniciativa faz parte do projeto Titan e pretende lançar o carro em 4 anos. Ao tentar dominar os carros autônomos, a Apple está perseguindo um santo grau dentro da indústria. Os gigantes da tecnologia e do setor automotivo passaram anos trabalhando em veículos autônomos, mas os recursos permanecem indefinidos. A Tesla, líder de mercado em veículos elétricos, ainda está provavelmente há anos de oferecer carros totalmente autônomos. A Waymo da Alphabet sofreu uma onda de desistências em seus esforços para desenvolver a tecnologia, e a Uber Technologies concordou em vender sua divisão de direção autônoma no ano passado. A Apple pretende se destacar como uma coleção de hardware, software e serviços vistos como parte integrante de um carro autônomo que se tornará um computador sobre rodas. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!